professor Samuel Dória, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Então, pessoal, essa é a nossa primeira videoaula dessa semana, aula 1 e 2. É importante que vocês estejam com o seu material didático à disposição para que nós possamos estudar as habilidades relativas à matemática. E aí, pessoal, para iniciar a nossa aula, a gente não pode esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, a gente vai falar de figuras geométricas. Então, a gente vai discutir habilidades relativas à geometria, falando de figuras geométricas. Então, e aí, vamos iniciar mais uma aula de matemática? Então, aí nós vamos iniciar com esse diálogo. Você já teve uma ideia intuitiva? E aí ela diz, mas o que é uma ideia intuitiva? Então, há um diálogozinho existente aqui, onde ele pergunta se ela já teve uma ideia intuitiva. E aí ela também questiona sobre essa ideia intuitiva. Ela quer saber o que é uma ideia intuitiva. Você aí já teve uma ideia intuitiva? Então, o que é ideia intuitiva? Ter uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Ou seja, ao observarmos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente, de modo que é intuitivo e nos ajudam a compreender a realidade. Ou seja, às vezes observando a natureza, prédios, a gente vem assim à mente aquela ideia intuitiva de algo que a gente vê. Em nossa mente, a gente define ou compara aquilo com algo que a gente já tenha visto ou que é de nosso conhecimento. Então, isso é chamado de ideia intuitiva. Aí, nós vamos iniciar essa aula falando de ponto, reta e plano. Para iniciar nossa aula, a gente vai falar de ponto, reta e plano. Então, primeiro vamos iniciar falando do ponto. Olha. O ponto, ele não possui dimensões. E sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então é importante nós sabermos que o ponto ele não possui dimensões, a gente não calcula dimensões em um ponto, e que ele tem que ser representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, aqui eu representei ele por A, o ponto A. E também representei um outro ponto por ponto B. Então é simples o ponto, nós vamos ver onde nós usamos ele com maior frequência. Aí agora nós vamos falar da reta. E ele diz assim, que a reta ela é imaginada sem espessura. Ela não tem começo e nem tem fim, ou seja, ela é infinita para ambas as extremidades, é ilimitada nos dois sentidos. É impossível a gente desenhar uma reta no papel, óbvio. Se ela é infinita nas duas extremidades, é impossível a gente desenhar uma coisa infinita. Mas por esse motivo, nós representamos apenas uma parte da reta. E a indicamos com letras minúsculas do nosso alfabeto. Ou seja, aqui eu estou representando uma parte de uma reta. Eu chamei de reta S. Aqui eu estou representando uma parte de uma reta. Eu chamei de reta E. É importante a gente entender que a reta ela deve ser representada por letra minúscula do alfabeto. Então, pessoal, é importante a gente saber o seguinte. O ponto ele não tem dimensões. Representado por uma letra maiúscula do alfabeto. A reta ela é infinita para as duas extremidades. A gente nunca desenha uma reta por completo. A gente desenha partes de uma reta e representa por letra minúscula. Aí também nós vamos falar do plano. O plano é a região onde a gente desenha, tanto ponto quanto reta. Então o plano é imaginado sem fronteiras, ou seja, também limitado em todas as direções. Assim como no caso da reta, seria impossível desenhar um plano no papel ou no quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte do plano e a indicamos por letras minúsculas do alfabeto grego. Ou seja, eu posso dizer que eu tenho o plano alfa, que eu tenho o plano beta, que eu tenho o plano gama e assim sucessivamente. Assim como uma reta, o plano é infinito em ambas as extremidades. É impossível a gente desenhar um plano. Então, pessoal, visto o ponto, a reta e o plano, a gente vai trabalhar com eles. E aí a gente vai ver habilidades onde a gente está unindo ponto, reta e plano.
Então, aí para iniciar, a gente vai para a página 80, onde a gente vai explorar um pouco mais a reta. Então, aí nós vamos explorar habilidades da reta. Ele diz assim: observando as figuras seguintes, intuímos que, olha, aqui já é intuição. Nós falamos de um pensamento intuitivo, né, uma ideia intuitiva. Agora nós vamos explorar essa ideia intuitiva. Então aqui, por exemplo, ele diz que por um ponto P qualquer, passam infinitas retas. E aqui nós representamos. Aqui tem o ponto, é o ponto P. Por esse ponto P está passando infinitas retas. Então é a primeira habilidade que a gente vai explorar. Por um ponto qualquer, pode passar infinitas retas. E aqui ele diz o seguinte: por dois pontos distintos, A e B, passa uma e só uma reta. E aí, nós podemos usar esses pontos para nomeá-la. Ou seja, eu tenho aqui o ponto A e tenho aqui o ponto B. Por ele, passa somente essa reta daqui. Por esses dois pontos, passa uma única reta. Aí eu vou dizer que essa é a reta AB. Eu usei o segmento de reta aqui acima, que é uma retazinha, para indicar que aqui é uma reta. Ele tem setinhas nas extremidades, para dizer que ele passa tanto pelo ponto A quanto pelo ponto B. E eu posso chamar essa reta de AB. Mas lembrando que as retas são representadas por letras minúsculas do alfabeto. Na página 80, a gente vai falar de posições relativas de duas retas no plano. Olha, então nós tendo aqui duas retas em um plano, nós vamos falar dessas posições relativas. Ele diz assim: as retas R e S, contidas no plano alfa, elas não possuem ponto comum. As retas R e S são chamadas de retas paralelas. E aí nós indicamos assim. Ou seja, pessoal, é importante a gente perceber que duas retas contidas no mesmo plano, que não apresentam pontos comuns, elas são consideradas retas paralelas. Então, essa foi a primeira habilidade das posições relativas entre duas retas. Depois nós vamos ver o seguinte: ele diz que a reta R e a reta T, contidas também no plano alfa, possuem um único ponto comum, que é o ponto A. Então nós vamos chamar elas de retas concorrentes. Duas retas, elas são concorrentes quando elas apresentam no mesmo plano e possuem um ponto comum. Ou seja, aqui essas duas retas apresentam um ponto comum. Então, essas duas retas estão concorrendo a esse ponto. Elas são chamadas de retas concorrentes. Depois nós vamos ver o seguinte: quando as retas são coincidentes, quando elas coincidem entre si, ele diz que duas retas A e B podem coincidir. Ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, nós dizemos que a reta A e B são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum. Olhe, visivelmente a gente imagina uma única reta, mas são duas retas. É porque elas estão explorando os mesmos pontos para serem escritas. Estão contidas no mesmo plano e escritas pelos mesmos pontos. São retas coincidentes. Então, pessoal, nós vimos retas paralelas, retas concorrentes e retas coincidentes. São as posições relativas entre duas retas escritas no mesmo plano. Nós vamos para a página 82 responder uma atividade. A atividade da página 82, a questão 1 diz: são dados dois pontos distintos, ponto P e ponto Q. Escreva quantas retas pode passar pelo ponto P e também pelo ponto Q. Ele está dizendo que, tendo dois pontos distintos quaisquer, ele quer saber quantas retas podem passar pelos dois pontos ao mesmo tempo. Nós vimos que é apenas uma única reta, por dois pontos distintos quaisquer, pode passar uma e somente uma única reta. Aí depois ele quer saber: observe a figura abaixo e dê a posição relativa das retas. Nós temos a reta C, temos a reta D, temos a reta A e temos a reta B. O que é que ele quer saber? Aqui ele quer saber qual é a posição relativa entre a reta A e a reta B. A reta A e a reta B, elas não possuem pontos comuns. Elas não concorrem ao mesmo ponto. Então nós vamos dizer que elas são retas paralelas.
Ele quer saber qual é a posição relativa entre a reta A e a reta C. A reta A é essa daqui e a reta C é essa. Veja que elas apresentam esse ponto comum. Estão concorrendo esse ponto. Elas são chamadas de retas concorrentes. Ele quer saber qual é a posição relativa entre a reta A e a reta D. A reta A e a reta D também possuem esse ponto aqui comum. Elas também são retas concorrentes. Ele quer saber qual é a posição relativa entre a reta C e a reta D. A reta C e a reta D não apresentam pontos comuns. Então, elas são retas paralelas entre si. Por último, ele quer saber a posição relativa entre a reta B e a reta C. A reta B e a reta C possuem esse ponto aqui comum. Então, elas são retas concorrentes. Duas retas, elas são concorrentes quando elas apresentam um ponto comum entre as duas. Duas retas são paralelas quando elas não apresentam pontos comuns. Em todos os casos, estamos falando em retas escritas no mesmo plano. Agora, nós vamos para a página 83, falar de semi-reta. Olhe, então ele diz, a semi-reta é uma parte da reta. Ela tem origem e não tem fim. Ou seja, ela tem origem em um ponto e não tem fim no outro sentido. Por exemplo, aqui eu tenho uma semi-reta AB. Veja que nessa extremidade tem uma setinha. Ela indica que é infinita nessa extremidade. Mas nós estamos vendo que ela nasceu no ponto A, passa pelo ponto B e é infinita para essa extremidade. Aí, nós podemos representar uma semi-reta assim. AB é o ponto onde ela nasce e o ponto por onde ela passa. E o segmento ou a semi-retazinha acima. E vamos falar também do segmento de reta. O segmento de reta é uma pequena parte de uma reta. Ela tem início em um determinado ponto e tem fim em outro determinado ponto. Ou seja, ela é limitada para as duas extremidades. E aí, nós representamos pelas duas letras que representam os pontos com um segmentozinho acima. Então, pessoal, é importante a gente saber. A reta não tem início nem fim. Ela é infinita para ambas as extremidades. A semi-reta tem origem em um ponto e é infinita no outro sentido. O segmento de reta tem origem em um ponto e fim em outro ponto. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Discutimos algumas habilidades relativas a plano, ponto e reta. Vimos a semi-reta, a reta e o segmento de medida. Um forte abraço e até o próximo encontro.